Boa tarde a todos. Eu gostaria de chamar as pessoas para compor a mesa, convidar a irmã Valdete, compor a mesa com a diretoria, por favor. Professora Bia, da PUC. Seu Renê, nosso amigo e ex-funcionário, ex-diretor, fundador, sócio fundador. Seu Jorge, lógico. Está faltando? Vamos lá. Não, senta aí. Eu acho que vai lá. Eu? Tranquilo. Rodrigo, minha colinha, por favor. Nossa, gente, olha o tamanho da cola, ó. Vocês vão dar risada. Meia dúzia, mas o que importa é o conteúdo. Eu gostaria de passar a palavra para a comissão que organizou os eventos do 40 anos, né? As atividades, na pessoa do seu Rivaldo, né? Com a palavra o Rivaldo. Por favor, Rivaldo. Obrigado. Boa tarde. Agradecer a presença primeiro de todo mundo aqui. Eu já começo agradecendo porque eu sei que é difícil a gente sair do setor, eu sei que é difícil a gente se disponibilizar para vir para um evento desse. Então, eu já inicio minha fala agradecendo. E falar que, agradecer também à FAPUC, que nos deu a possibilidade de fazer um evento como esse, que, ao meu ver, é um dos eventos mais importantes que a FAPUC faz sempre que completa aniversários redondos. Então, eu acho que sempre temos que celebrar isso e recordar que somos uma associação, que todos nós temos uma parcela de responsabilidade com ela. Então, acho que é importante que a gente também tenha essa consciência, porque é muito importante estarmos juntos e tentar fazer a construção da melhoria das condições de trabalho, do ambiente de trabalho de todos nós que aqui estamos na PUC. Agradecer a mesa que está composta aqui. Eu sei que é sempre complexo todo mundo conseguir chegar até aqui. A gente faz todo o esforço. Eu quero agradecer também. E já iniciar a atividade, voltando a palavra para o Nalcir, para ele dar continuidade. Obrigado. Aí a gente... Obrigado, Rivaldo. Eu quero dizer aqui a vocês que a atividade proposta aqui é uma atividade, como que eu diria, aberta, né? A FAPUC, ela é mais que a diretoria, né? Só está acontecendo esse evento aqui porque vocês, funcionários, fazem parte dessa história, né? Então, a ideia é a gente festejar, é a gente vivenciar a nossa história. E hoje aqui, os convidados que aqui estão, né, fizeram parte dessa história, da criação da FAPUC. Né? Nada mais importante, né, a gente lembrar esses momentos, né, de lutas, conquistas, né, vitórias, derrotas. Tem pessoas que não gostam de falar de derrotas, mas a vida não é só feita de vitórias, né? E a gente muitas vezes aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. A vitória a gente comemora aquele momento, passa batido e segue a vida. A derrota nos faz refletir, né? Onde erramos, o quão é importante a gente fazer parte de um coletivo e olharmos um pelos outros, né? Eu gostaria de agradecer aqui a comissão, o Rivaldo, né, que fez parte, ajudou, colaborou, a Pari, a Rosana Portela, a Rosana Máfia, a Maura, que eu não sei por que motivo, talvez não permitiu saírem do setor,
Agradecer a diretoria, o Rodrigo, o Emerson, o Edmilson, a Helena, eu, o Francisco, que não pôde estar por causa de um exame médico, segundo ele me informou. E lembrar algumas situações aqui, né, que é importante. Eu gostaria de começar fazendo uma leitura do livrinho de 20 anos da FAPUC, quando ela fez os 20 anos, né? Foi feito um livro do qual personagens como, na página, olha quem está aqui, ó, Ângela Rena, o Rubão, pede a 90, quem lembra do Rubão? Né? Saudades, Rubão. E relembrar um pouquinho dessa história para a gente começar aqui a conversar um pouco sobre a associação. Eu vou começar aqui. Como nasceu a FAPUC? A FAPUC nasce diretamente da influenciada pela PUC. Em 1977, um grupo de funcionários resolve arregaçar as mangas e dar presença mais marcante para os funcionários. Um questionário circula entre os funcionários avaliando a importância da criação de uma associação. Entre as perguntas que constituíam a pesquisa, os funcionários deveriam responder se consideravam necessária a criação de uma associação de funcionários ou quais as situações em que essa necessidade se fazia mais evidente. 84% das respostas eram favoráveis à criação da entidade e, em maio de 1978, uma reunião geral decidiu pela elaboração dos estatutos da entidade. A comissão era integrada por Milton Miranda, Maria José Aguilar, Mariana Bartolo, José Geraldo Bueno, Toshio Ifuco e José Nagamini. O anteprojeto seria apresentado a 10 de junho numa segunda assembleia. Emendas foram incorporadas ao novo texto e em 1º de julho de 1978, com o texto final pronto, surge finalmente a FAPUC. A primeira diretoria da entidade foi composta por Geraldo Silvério, presidente, Sebastião Guedes, vice, Edivaldo Brito, o Vasco, Isaías Dantas, Reinaldo Fondello e João Jimenez. Na ata da Assembleia de Fundação da Associação constam os nomes de 77 funcionários. A mesa diretora dos trabalhos foi eleita por aclamação sob a presidência de José Feliciano Ferreira da Rosa Aquino, secretariado por Milton Miranda. Você vê que tem personagens importantes da nossa história aqui, né? O seu Aquino, Nagamini, tudo pessoas queridas que por aqui passaram e ajudaram, né? As pessoas acham que a FAPUC hoje é uma ideia de agora, mas não é. É uma ideia de uma época em que não podia se manifestar, não é? Era uma época em que não era permitida a manifestação, não é? Tanto que a eleição foi por aclamação em assembleia, não se tinha votação, não é? Tempos difíceis. O caráter da FAPUC. Eu vou ler só mais esse trechinho aqui e vou abrir a fala, porque depois eu também vou voltar e vou fazer uma fala interessante aqui. A discussão sobre a identidade da FAPUC parece contaminar os funcionários. No Jornal da Associação, vários artigos debatem o caráter de uma associação de funcionários. No número de agosto de 1983, o Seara, assim se chamava o Jornal dos Funcionários, lança a questão: o que é uma associação? Na matéria, percebe-se claramente a diversidade de opiniões existentes entre os funcionários. Para o presidente Tarcísio, é importante a atuação da FAPUC no sentido de posicionar-se no modo intransigente da defesa
intransigente, da defesa, é o que está aqui, gente, dos direitos de seus associados, sem interferência de linhas políticas externas. José Rocha, no entanto, dizia que uma associação deve ser um organismo de luta e seu aspecto de assistencialismo deve ser secundário. As duas primeiras gestões da entidade não se interessaram pelo aspecto mais importante, que a entidade se caracterizasse como um organismo de luta. Essa característica irá ser predominante nas gestões seguintes, principalmente nas presididas pelo próprio José Rocha Cunha e Maria Bernadette Maciel. Por que eu li isso daqui? Eu acho que para a gente começar a relembrar é importante, né? Porque foi difícil a criação. Eu acho que no momento quando foi feita essa reflexão também, até do próprio Tarcísio, que lá falou, né, para os entrevistadores na época, ele queria, lógico, eu não posso, o que ele pensava não tem como, mas ele mostra a situação que era, como era difícil você se organizar. E a organização se deu pelo assistencialismo, era um modo que se tinha naquele momento. Lógico, na terceira gestão, com a sua eleição, ele passa a levar mais o caráter sindical, né? Terceira gestão, nesse caráter sindical, por incrível que pareça, nós temos lá, ó, a chapa linha de frente que venceu a eleição à FAPUC, do seu Tarcísio, nós temos quem? O seu Jorge, o seu Isaías, né? Fizeram parte. E foi um momento importante, né? Quando você passa de deixar só trabalhar com a parte não só assistencialista, mas pelos direitos do trabalhador, você passa a atuar nesse sentido, você dá um outro caráter, né? Em vez de você atender exclusivamente o indivíduo, você passa a atender mais coletivamente o todo. Então, é por isso que eu fiz essa leitura, mas eu gostaria de abrir a palavra, né, para as pessoas. Lógico, depois do Tarcísio, veio a Maria Bernadette. Me ajudem, hein, vocês mais antigos, né, se estiver falando besteira, veio a Maria Bernadette, teve uma senhora da limpeza, que eu não me lembro o nome. Exato, bem lembrado, René, Dona Lazinha. Depois veio a Marta, teve o Anselmo antes, né, que o Anselmo veio, né, Francisco, por vários momentos, o Francisco, nessa gestão de 20 anos, era ele que presidia, o Anselmo de novo, depois aí veio o Francisco de novo, aí intercalou Francisco, Nalcir uma vez. Eu me desculpe se eu esqueci de alguém, né, de algum diretor, mas acho que mais importante que os presidentes em si foram as diretorias que se deram, né, e que ajudaram a construir essa história. Eu acho que eu vou abrir a palavra agora, né, para o seu Jorge, né, contar um pouquinho da história que ele lembra, que é importante a gente ouvir outras falas, não só a minha. Porque... Seu Jorge, fique à vontade, né? Bom, Nancy, você colocou o velhinho de castigo. Em todo caso, eu agradeço o convite, me sinto honrado, feliz, realmente, de ter participado dessa instituição, né? Quando eu cheguei aqui, aonde nós estamos, era o nosso campo de futebol, né? Portanto, faz tempo, 1960. O entusiasmo na fundação da FAPUC realmente ela movimentou os funcionários da PUC, né? O primeiro presidente foi o meu querido chefe, o doutor Geraldo Silvério, né, já falecido. Então a gente notava o entusiasmo dele, porque ele era um jornalista do jornal Última Hora e tinha uma certa ligação com o sindicato, né? Então ele tinha uma experiência assim, de luta de trabalho. E os funcionários, à medida que foram se inteirando, né, das discussões, foram se agregando mais, né? Então eu acho que a associação com a FAPUC ela é muito importante na empresa, que a determinado momento
que o funcionário tem alguma dificuldade de tratar os seus problemas com o patrão. Há alguma situação delicada. A associação é um elemento de conciliação e que ajuda a resolver os problemas. Né? Mas essa parte aí eu vou passar para outra que eu participei mais na associação, e é uma coisa que eu sempre gostei, que é a parte esportiva. Eu fui coordenador de esporte da FAPUC durante um bom tempo. Né? Então, aqui todo sábado nós tínhamos a nossa quadra disponível, né? Todos os campeonatos que tinha no sindicato dos trabalhadores do ensino, na área de ensino, a gente participava. Aqui nós tínhamos nossos campeonatos, que inclusive os funcionários do Banespa, que estavam aqui naquela época, participavam com a gente. Mas o que eu fiquei muito feliz mesmo foi de levar o nosso time para jogar lá no sul de Minas, num lugar chamado Gramínea, subdistrito de Andradas. Né? Agora, veja o importante, né? A gente marcou um jogo em Ribeirão Bonito, no estádio municipal de Ribeirão Bonito. Estavam cobrando ingresso para assistir o jogo e quem foi dar o pontapé inicial foi o prefeito da cidade. Então você vê que a nossa FAPUC caminhou por aí, né? Então foi uma coisa que o esporte foi uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Isso me fez feliz. Eu gostaria de declarar aqui publicamente que eu sou uma pessoa muito grata a essa PUC, entende? Eu cheguei aqui na PUC, vi lá no Palácio do Seu Cardeal, o fundador da PUC. A PUC foi fundada em 46, portanto, quando eu cheguei aqui em 60, a PUC era uma adolescente de 14 anos, né? E quem me pegou para trabalhar no Palácio do Seu Cardeal era o Monsenhor Vitor Niquesburgo, que era o secretário. E depois ele veio para cá, coordenar trabalho, essas coisas. Aí ele me convidou para vir para a PUC, né? Aí eu vim para cá, fui ser contínuo da reitoria. Aquelas casinhas que são da reitoria, tinha uma mesinha bem embaixo, aí eu ficava ali, né? E aí não tinha RH ainda, aí decidiu-se montar RH, e o doutor Geraldo precisava de um auxiliar, né? Aí ele resolveu, olhou para mim e achou que dava uma oportunidade, né? Mas foi difícil, porque eu não sabia nada disso, né? Mas ele tinha já um amigo, tinha uma escola de datilografia, a Hamilton, lá no centro, eu já fui para lá, fiz o curso, né? Enfim, treinei um pouco e ele me deu a chance de ser o auxiliar dele. Ele falava assim, Magrinho, mesmo que você erre 10 vezes, mas tenta acertar pelo menos uma. Então o doutor Geraldo foi meu pai e meu irmão também, muito tolerante comigo, né? Gostaria de ratificar que eu sou grato a essa PUC, tenho um carinho muito especial para essa PUC, né? Graças ao que eu tenho, o apartamento que eu moro aqui perto, eu acabei de pagar o apartamento com uma coisa que ficou. Enfim, é o que eu consegui, a minha aposentadoria, a formatura dos meus filhos, tudo. Eu diria a todos vocês, essa PUC vale a pena lutar firme por ela, viu? Sempre vai ficar uma parte muito alegre, uma lembrança muito gostosa com a gente. Bom, você desculpe, eu não tenho jeito dessas coisas, não. Gostaria de passar a palavra para a irmã Valdete, né, que com seu trabalho social aqui na instituição vem ajudado os trabalhadores, né, vem ajudado a comunidade, e essa parte, por mais que pareça uma parte assim que a gente quase não tem contato, né, a gente só vê a importância desse trabalho quando a gente precisa. Lógico, a irmã Valdete também é sócia fundadora e foi convidada para compor a mesa para dar o depoimento dela aqui, das passagens que ela sofreu pela PUC, como que ela viu a importância da FAPUC, né? Com a palavra, irmã, fica à vontade. Então, obrigada, agradeço, tá bom? Tá dando para ver? Minha voz é muito baixa, não sei se está dando mesmo para elas concluírem. Então, eu sou profundamente grata à PUC e a todas as pessoas com quem eu convivi e convivo aqui na PUC. Uma história
história longa como o Jorge. O Jorge conheceu a PUC adolescente de 14 anos e eu conheci a PUC adolescente com 16 anos. Então vocês sintam que o tempo passou muito, muita coisa já rodou nesse período todo. E eu me lembro muito bem da fundação da FAPUC, aquela preparação, aquele questionário que foi passado, aquele entusiasmo que passava para os funcionários. Não era uma situação, vamos dizer, reivindicativa, nem... era outro estilo, era uma aparência de união, parece que era para unir os funcionários, para se sentir próximo. E tinha várias reuniões com o Geraldo Silvério, que antecedeu a escolha da presidência. Dona Marina de Bartolo trabalhou muito para isso. Ari Silvério, esse grupo todo, Vasco, Miranda lutava muito para chegar a esse momento. Então tem uma variedade muito grande esse início da FAPUC, que foi esse começo. Essa não eleição e sim a nomeação. Nós estávamos no Tuca, todos os funcionários, foi aquela festa gostosa, aplausos, gritos. Tinha começado a Associação dos Funcionários. E aí foi trabalhando, como o Jorge colocou na parte, a Alcir, ela mudou o sentido do trabalho, mas sempre unindo os funcionários. Sempre houve uma união grande com a PROPUC. Me lembro que não tinha uma decisão a tomar, sempre era consultada a PROPUC, houve uma união sempre grande. Eu trabalhava como responsável do RH. Apanhei muito da FAPUC. Apanhei muito. O Rocha me bateu até. Pena que ele não está aqui para conversar. Eu era responsável, vocês sabem, onde estava todo o foco dos funcionários, da PUC era na RH que ia procurar. E aí foi uma luta grande, mas teve a sua validade. Tanto é que até hoje é uma satisfação imensa sentir esse preparo, 40 anos de FAPUC. Isso é um valor muito grande. As pessoas vão mudando, mas o espírito, o sentido, a obrigação de cada um como associado, ela permanece. Tanto é que eu saí da FAPUC. Fui sócia fundadora, mas eu saí. Fiquei muito tempo fora da FAPUC e voltei há pouco tempo. Me deu vontade de voltar. Conversando com você, né, Helena? Voltei. Não faz acho que nem 2 meses que eu voltei para a FAPUC. Tanto é, quando eu fui convidada para participar aqui da mesa, eu falei, valeu, voltar. Foi uma alegria muito grande. Então, o que eu posso dizer? Vamos continuar a luta, cada momento com o seu estilo, e isso é o que vale. Essa união entre nós para poder vencer. São momentos diferentes, situação, cada momento uma situação nova, sempre preocupante, cada vez mais, mas o que importa é a nossa união. Essa união é que vai valer, essa união é que vai vencer. Tá? Parabéns para nós todos. Gostaria de passar a palavra para o Renê, né? Que teve a sua importância na diretoria da associação, nos conselhos da universidade, né? E também ajudou a construir a nossa história por volta dos anos 90, fez parte de várias diretorias, sempre esteve na base apoiando com seus discursos inflamados, eloquentes, né? E fez a sua história. Renê, por favor. Primeiro, eu gostaria de desejar a todos uma boa tarde e dizer que eu fiquei muito contente de receber o convite de participar, né, desse ato, né, junto com nossos colegas, que a gente já não vê há algum tempo, porque há cerca de 1 ano atrás eu me aposentei, eu saí dos quadros funcionários da PUC, né? Hoje eu estou meio vagabundo em casa. Por enquanto. Mas pior que eu estou gostando. Então, olha, eu
como o Jorge estava comentando, a PUC, praticamente a minha vida de jovem, né, eu cheguei na PUC com 22 anos, né, trabalhei quase 36 anos na PUC, e tudo que eu tenho, né, de conhecimento, tudo praticamente eu devo à PUC, né? Minhas filhas também se formaram aqui, né? E foi muito importante. Agora, de quem saiu, né, de uma cidade pequena do interior do Rio de Janeiro, chamada Volta Redonda, que era uma cidade dominada pelo Exército, porque era uma área de segurança nacional, e lá, olha, era terrível. Era um dos piores lugares para se viver no Brasil, porque você não podia fazer absolutamente nada. Do nada as pessoas sumiam, não apareciam, né? Lá tinha um movimento sindical importante, mas a gente não podia participar de nada disso. E eu vim para São Paulo, porque lá era muito difícil arrumar emprego também, era tudo assim, olha, era tudo indicação, era tudo muito complicado. E eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar aqui em São Paulo, uns 3 anos, numa empresa, e veio a crise, né, no início da década de 80, e cortaram lá mais da metade dos funcionários lá, e eu também, como diz o pessoal, dancei, né? Aí eu vi um amigo meu trabalhava aqui na PUC, falava, vai lá fazer uma inscrição na PUC. E eu fiz a inscrição e eu consegui passar, e eu comecei a trabalhar no Centro de Educação da PUC. E, naquele momento, o Centro de Educação da PUC era o curso de, tinha pedagogia, fonoaudiologia e o plano geral de licenciatura. Poxa, os professores que tinha lá, eu não imaginava a importância desses professores, né, para o universo do Brasil, né? Eu tinha conversa diárias com Paulo Freire, poxa. Conversava com Paulo Freire fazia uma reunião semanal com a gente, com os funcionários, e falava da vida dele, de Casa Amarela, de onde ele morou. Você tinha, puxa, aí você tinha outros professores, como Maurício Tratembeck, Florestan Fernandes, Otaviani, a própria reitora da época, né, que era do Serviço Social. Puxa, e a gente não tinha essa dimensão, né? E aí eu comecei, e uma coisa que assustava muito na PUC é o seguinte, um dos primeiros dias que eu estava na PUC, tinha uma bandeira do Partido Comunista em cima do Tuca. Poxa, o Partido Comunista na época era banido, não podia ter esse tipo de manifestação, era um regime militar ainda. E à noite, eu estava saindo no final da tarde, e no final da noite teve tiro dentro da PUC, porque tinha um grupo que era contrário, que é principalmente ligado ao Centro Acadêmico de Direito, não de Direito, mas mais do Leão 13, os caras queriam tirar a bandeira do Partido Comunista lá em cima. Tinha gente que era do comando caça comunista aqui dentro, o negócio era complicado, eu morria de medo. Morria de medo. Eu falei, onde eu vim parar? Né? Porque a gente vinha de uma repressão tão grande, né? Eu estudei em escola estadual, onde no Fernão Dias, onde uma aluna foi fazer uma panfleteação, uma menina de 16 anos, 15 anos por aí, lá dentro não era da UBS, né? Sei lá, esqueci até o nome. Né? Isso. Aí, sabe que aí a menina entrou dentro da escola, sabe o que a professora fez, uma diretora? A diretora mandou fechar a escola. Fechou o portão da escola, pegou a menina e entregou a menina para a PM. Não sei o que fizeram com a menina. Então, isso numa escola pública na década de 80. Então, olha bem o quadro que a gente vivia, né? E sabia que há pouco tempo atrás, antes de eu entrar, a PUC tinha sido invadida pelo Erasmo Dias, tinha sido invadido professores, tinha sido preso funcionários, alunos, tudo aqui na frente ali do Tuca. Isso dizem as pessoas porque a PUC realizou um encontro da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que foi proibido na USP, que foi proibido na Universidade Federal do Ceará. E daí, dentro desse quadro, né, aos pouquinhos, a gente foi convivendo com os outros funcionários aqui na PUC. E a gente tinha uma divergência, mas um respeito muito grande para as pessoas que estavam na FAPUC. Então, o Geraldo Silvério, ele não conversava comigo, Geraldo Silvério. Mas depois ele pegou, ele viu que era a gente, antes de ele falecer, ele veio a conversar comigo. O Jorge era uma pessoa que a gente gostava, tem muita amizade por causa dos campeonatos disputadíssimos, né, Jorge? Né? Aí, aqui na quadra, né, muito disputados os campeonatos, muita gente.
pessoal do time da DEDIC tinha um time excelente, o pessoal da DEDIC, que jogava bola com a gente, o pessoal do Banespa, o pessoal do estacionamento, então fazíamos campeonatos, e aquilo era muito bom para que a gente conhecesse os demais funcionários. Isso era excelente, né? E aí eu fui convidado a participar, na primeira vez, com a chapa do Zé Rocha encabeçando, né? Tinha a Bernadette, Zé Rocha, tinha o Anísio, tinha a Cristiane, tinha várias pessoas. Eu fui convidado a participar dessa chapa. Mas, no primeiro momento, nós perdemos para a chapa que era do Tarcísio. O Tarcísio e o Leão, que eu esqueci o primeiro nome dele, ele é falecido também, que era o César Leão, né? Acho que era vice-César, nós perdemos. Aí, na outra eleição, nós conseguimos pegar e vencer. E nós mudamos um pouquinho a forma de atuação da FAPUC, né? Sendo uma entidade mais sindical, mais política, mais sindical. E, com isso, nós conseguimos, eu não tenho a data certa, mas talvez o pessoal que trabalha no RH saiba, nós fomos a primeira empresa, tá certo, a conseguir 40 horas semanais para os funcionários. Primeira empresa do Brasil. Foi, não, 80 e poucos. 83. Tá, nós fomos a primeira. Eu acho que nem era na nossa gestão ainda, né? Na nossa gestão encabeçada por Zé Rocha. Eu não tinha certeza. Porque a gente vai ficando velho, o disco alemão vai chegando perto da gente, né? A gente trabalhava, todo mundo trabalhava no sábado, né? Tinha, acho que era 44 ou 48 horas, então reduziu para 40 horas. Isso foi uma conquista imensa. Imensa, foi uma grande conquista. Agora, como todo movimento social, sindical, eu acho que a gente tem avanço e tem retrocesso, né? Mas vamos começar a falar, continuando nos avanços, né? Um avanço é o seguinte, a contribuição que a FAPUC deu, por exemplo, a FASUBRA não era nada, que era a federação. Só que a gente, enquanto associação, a gente podia participar. Hoje não, hoje é só sindicato que pode participar da FASUBRA. E a nossa representação praticamente tomou conta da FASUBRA. E sendo uma universidade particular, a FASUBRA é dominada por universidades públicas, principalmente as federais. E foi num encontro da FASUBRA com o Zé Rocha, foi o Anísio, foi a Cristiane, foi uma galera boa, nós praticamente redigimos os estatutos dos regimentos da FASUBRA. Aí nós ganhamos um nome muito grande por todo o Brasil. Eu, inclusive, fui várias vezes em reuniões da FASUBRA. Eu declinei de um convite para ser diretor da FASUBRA, que era disputado a tapas, porque o cara que é diretor da FASUBRA, ele é liberado do trabalho, né? Ele tem uma série de benefícios, né, nas universidades muito grande. E aqui não, aqui era o contrário. Eu falei, meu Deus do céu, com criança pequena, como que eu podia participar de reuniões para esse Brasil todo, e com a minha associação financeiramente muito fraca, né? E a associação dos caras era milhares de associados. Eles tinham, assim, vai uma universidade federal de Alagoas, qualquer universidade, eles tinham um clube deles lá que era gigante, então tinha associado, e nós não tínhamos esse dinheiro, né, para bancar. Então, devido a toda essa dificuldade, eu declinei. Mas, antes disso, a primeira vez que eu fui trabalhar como representante da FAPUC fora da PUC, foi numa roubada. Foi, como diz o pessoal, uma cilada danada, porque antes tinha a Faculdade de Medicina da Federal, a universidade era a Universidade Federal, hoje é a Universidade Federal, né? A gente foi lá, tinha um outro nome na época, e estava acontecendo uma greve, e como a gente estava participando da FASUBRA, então o pessoal falou, manda um representante da FAPUC, né, lá no movimento que estão precisando. Fui eu e a Bernadette lá, né? Tudo bem. Aí chegou a coisa, o Hospital São Paulo estava cercado pela tropa de choque. Todo mundo que entrava lá era filmado. Você precisava ver
Minhas pernas, eu comecei a tremer, porque eu sei como que é exército, eu servi exército, sei como é exército. Tinha exército lá. Exército, tropa de choque, e o Hospital São Paulo é gigante, né? E os funcionários tudo lá, e na hora que a gente chegou, eu falei, puxa vida, né? E nós entramos, eu falei, como vou sair daqui, né? Vai sair todo mundo preso, né? Aí, e o medo ainda, né? Aí, por fim, tudo bem. Aí, chamaram aí, e tinha que falar no megafone, gente. Puxa vida, tinha que falar no megafone. Aí, por fim, o cara chegou com uma Brasíliazinha lá, com alto-falante em cima, e aí tinha um microfone, aí pegou e falou, chamou a FAPUC. Chamou a FAPUC uma vez. Falei, para o lado, cadê Bernadette, né? Pô, cadê a Bernadette? Pessoal da FAPUC, segunda vez. Pô, quem que representa a FAPUC? Eu falei, eu represento. Cadê a Bernadette? Bernadette subiu. E eu nunca tinha falado em público. Eu nunca tinha falado em público. E isso aí, olha a importância, que depois dessa situação, desse desafio, que não era uma assembleia que não era nossa, assim, de 50, 100, 300 pessoas, eram milhares de pessoas que estavam lá. Fora a opressão muito grande. Então, eu não sei se eu gaguejava por causa do medo ou por causa do nervosismo, porque a coisa estava muito feia, né? Aí, por fim, eu consegui fazer um discurso e tal. Aí o nosso amigo Zé Disseu também estava lá, companheiro Zé Disseu. Pegou meu discurso, muito malandro, ele né, melhorou mais, foi muito aplaudido, né? Mas tudo bem, mas aí isso foi um desafio muito grande, né? E agora, além de avanço, agora falar dos sentimentos também, que a gente ficou muito chateado. Olha, eu posso estar errando a data, mas 2006, se não me engano, acho que foi 2006. Foi o pior ano meu na PUC, porque eu me sentia totalmente fraco, impedido, violentado, de ver a quantidade de companheiros e companheiras que foram demitidas. Nós foi muita gente. Muita gente. Aquilo foi na gestão, acho, da professora Maura, né? Aquilo foi uma tristeza tão grande. E você, que antes a gente pegava e falava, não, vem para o movimento, que o movimento garante, né? Não tinha essa história, né, professora? O movimento garante, eu sei que... Mas ali foi demais. Ali não tinha como garantir absolutamente nada. Ali foi um retrocesso muito grande, e depois daquele momento, a gente teve uma nova forma de viver na universidade, né? Uma nova forma. A gente lutava, olha, para um plano de cargos e salários, era a nossa grande briga com o Irmã Valdete, com o pessoal todo, de fazer um plano de cargos e salário. Aí nós conseguimos fazer um plano de cargos e salário, aí veio outro reitor, jogou aquele plano de cargos e salário, tudo no lixo. E quem estava naquele plano de cargos e salário, se não me engano, era o Guido Mantega, né, que foi ministro e estava elaborando o plano de cargos e salários com a gente, tudo. E você vê a importância da PUC, Guido Mantega, um monte de gente. Aí, tudo bem que boa parte está enrolado aí, né? Muito enrolado. Então, e aí a gente conseguiu também fazer parte do Conselho Universitário. E o Conselho Universitário foi uma luta, nós conseguimos um Conselho Universitário paritário, né, em que a gente começou a ter voz, ter voto, participação. Eu fiquei umas 4 ou 5 gestões num conselho paritário, e foi muito bom nesse conselho, porque a gente começou a pegar, enxergar a universidade, ver, ter acesso aos processos. Foi uma briga uma vez que eu peguei e falei, professor Ronca, se não me engano, por que você não manda os processos para a gente também analisar? Aí todo mundo ficou assim, mas por que o funcionário vai analisar? Não, eu quero analisar processos também, sou professor, então que tipo de conselheiro que nós somos? Tem que abrir esses processos para aluno, para funcionário também, o administrativo pegar e participar, senão é meio conselheiro, né? A gente está ali só para bater palma, né? Aí o pessoal ficou meio assim, mas tudo bem, aí passou. Mas teve um momento anterior que, quando a gente pegou, e a gente estava aqui, bem anterior, que a gente quase transformou essa universidade numa universidade pública. Eu participei muito nesse momento, né? A gente teve reunião,
E aqui ia ser um campo da Unesp, né? Todo mundo estava tudo caminhando para ser um campo da Unesp, mas algumas pessoas, outros conselheiros falaram, não ia ser nada, não sei o que lá, mas no final acabou sendo PUC, né? Manteve-se a PUC, mas a gente fez várias reuniões, ali no nome da Miriam Wade, né? O Rocha e tal, a gente fez várias reuniões, isso, lá no Palácio, lá na Secretaria de Educação, na Praça da República, com o secretário de Educação Estadual, de transformar na Unesp. Mas, no final, eles queriam, no primeiro momento, mas era questão de negociação, apenas a pós-graduação, levar a pós-graduação. Mas a Unesp, não, como a Unesp não tinha um campus, eu acho que até hoje não tem um campus na cidade de São Paulo, então a gente queria transformar o campus da PUC, mas, no final, não deu certo. O governador era o Quércia, o Dom Paulo era nosso cardeal, o reitor, não sei quem era o reitor da época, não me lembro. Tá? Não sei. Vanderlei, professor Vanderlei, isso. Que era uma pessoa maravilhosa, o professor Vanderlei. Sofreu na mão da gente, mas era maravilhosa. Pessoa muito... Então, gente, a grosso modo, né, basicamente a minha vida foi isso, então eu devo muito à associação e só falo para vocês. É um apelo. Fortaleça essa associação. Porque a gente está vivendo um momento de retrocesso tão grande nesse Brasil, que estão acabando as representações, os sindicatos aí estão morrendo à míngua, tá certo? E existe essa nova fala aí de que os sindicatos só servem para pegar e ganhar o dinheiro da gente e os caras não trabalharem. Eu vou falar para vocês claramente. Eu era diretora da FAPUC, eu participava de reuniões no final de semana, eu participava de partido político, e eu trabalhava pra caramba aqui. Eu trabalhava, era cobrado, muito cobrado pelas minhas chefias, e eu fazia questão de trabalhar e de mostrar meu trabalho. Então, para vocês que estão aí, tem pessoas que já têm algum tempo, tem gente que está começando, então, valorize, participe. Não é certo o mesmo grupo ficar na chefia, na coordenação, na direção da FAPUC. Precisa ter renovação, gente. Precisa pegar e vir. Mas, para ter renovação, precisa participar, precisa saber como é que é, e se dá. É uma luta, é difícil, é compromisso, mas que vale a pena. Tá? Porque nós conseguimos um respeito por essa universidade no Brasil todinho. Onde a gente ia, cara, o pessoal da PUC está aí. Puxa, e os caras falaram, era a única particular a participar da FASUBRA. Né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição de todos, tá? A qualquer momento, se precisar da minha presença, com algum tipo de participação, se vocês acharem melhor, eu estou à disposição. Um abraço a todos. Nossa, muito obrigado, Renê, pelo seu depoimento. Foi muito bom. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Bia, diretora da PUC, né? Companheira de luta. Acho que a gente tem uma historinha também, né, Bia? Com a palavra, a professora Bia. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Está dando para ouvir? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todas e todos vocês que vieram aqui, a diretoria da FAPUC, a comissão organizadora da FAPUC, aos companheiras e companheiros que estão aqui hoje na mesa, não é? E, na realidade, eu chamo de celebrar, 40 anos é algo da maior importância. Né? A história, ela tem uma referência para a gente pensar o futuro da humanidade. Para pensar o futuro da humanidade. Então, passado, presente e futuro são referências numa única perspectiva emancipatória. Os que me antecederam lembraram muito bem dos períodos da ditadura militar, embora não tenham dito, era a ditadura militar. E eu vou me referenciar porque
os avanços e os retrocessos, eles também têm uma vinculação direta com a conjuntura nacional, internacional, mas também regional e local. Local, no sentido que nós estamos situados em uma universidade. E as companheiras e companheiros que me antecederam já falaram do protagonismo dessa universidade, né? Do protagonismo tanto do ponto de vista do seu caráter e da sua autonomia e do caráter democrático, como no caso dos funcionários nas lutas mais amplas com outros trabalhadores e outros funcionários de outras universidades. Ou seja, que não ficaram isolados na universidade, mas se articularam com um conjunto de outros trabalhadores. Então, nesse sentido, as duas associações, a PROPUC, fundada 2 anos antes, esse ano com 42, e a FAPUC, esse ano 40, desde sempre mantivemos uma articulação e continuamos articulados e com ações conjuntas, porque entendemos que essa universidade ela se constrói coletivamente e ele é fruto do trabalho dos funcionários, dos professores e dos estudantes. Nós, coletivamente, somos sujeitos históricos da construção dessa universidade. E esse valor não é um valor caótico, abstrato, ele é um valor fundamental para a gente pensar o cotidiano das nossas relações de trabalho, as nossas relações acadêmicas, as nossas relações funcionais. Então, eu quero saudar a todas e todos que estão aqui e reafirmar a fala no final, né, do René e também dos que me antecederam, Jorge, Nalci, Irmã Valdete, da importância de estarmos associados, da importância de participarmos ativamente da nossa entidade. Porque a entidade não é a sua diretoria, a entidade somos todos nós, né? Eu ouvia os companheiros falando antes de mim e a gente se mistura nessa história. Então, embora eu tenha feito um roteiro, depois vem muitas coisas na memória e eu gostaria também de falar um pouco no campo da memória, né? É claro que eu sou professora já há muitos anos, desde os anos 80, mas eu fui estudante da PUC São Paulo. Então, se eu for contar o tempo que eu estudei como aluna do curso de serviço social, depois mestrado, doutorado e professora, eu tenho 51 anos de PUC. Né? E o tempo é muito rápido. Né? O tempo histórico nosso é muito rápido. Né? É muito rápido. Então, a gente tem que jogar toda a nossa energia nesse tempo histórico para que a gente possa, com esses elementos, construir uma sociedade igualitária, emancipada, libertária. Né? Então, desde 67, a primeira mobilização como estudante, nós lutávamos naquela época como estudante, então também os estudantes tiveram sempre um papel importante nessa universidade, para que as vagas remanescentes fossem, os alunos que estavam em vagas remanescentes fossem de fato incorporados à universidade. Então, nós fizemos um acampamento em frente à PUC e conseguimos essa conquista. Em 68, ocupamos a PUC, em plena ditadura militar, na luta contra os acordos McUsait, né, e os decretos-leis que proibiam que a gente se organizasse como estudantes. Né. E, naquele período, ainda, o curso de serviço social era agregado, ele não era incorporado à PUC São Paulo. Mas nós tínhamos o DCE livre, apesar do DCE ser proibido. E tínhamos os grêmios, os centros acadêmicos, apesar de serem proibidos. Né? E você citou aqui, você também, a Marina Colombo de Bartolo, na época era diretora do curso de serviço social. E a Nadir foi minha professora. E, em 68, fui presa no Congresso de Biúna, onde 1000 estudantes foram presos. E a Madre Cristina, que você me lembrava da Madre agora, né, foi quem organizou o grupo de pais e familiares, porque estávamos todos incomunicáveis. E, de fato, só conseguimos ter uma vida um pouco mais ativa depois da anistia. Até então, a gente não conseguia trabalho. Né? Então, acho que é importante a gente colocar que não sou eu, Bia, era uma situação no país.
né? Todos aqueles que se manifestavam, que lutavam, eram presos, eram oprimidos, os sindicatos foram banidos e muitos foram mortos e assassinados e foram para o exílio, né? E eu gostaria de dizer que, embora com o processo de ditadura, quando a polícia chegou no curso de serviço social e perguntando para para nós que estávamos presos, tinham 3 alunas na época do curso, e muitos aqui da faculdade, do conjunto da PUC, Dona Nadir e Marina disseram: esta escola e essa universidade é autônoma. Nós não damos dado de nenhum estudante dessa universidade, em plena ditadura. Eu acho importante a gente colocar essa questão, porque são sinais de resistência, de setores de luta e de resistência naquele período. Queria lembrar um pouco isso, porque eu nem ia falar disso, viu? Mas eu lembrei, porque vocês me fizeram lembrar, e fazer a relação com a conjuntura daquele período. Então, a FAPUC, quando ela inicia, o Nalci já colocou, os companheiros já colocaram, num momento de luta pela democratização do país. E era um momento, não é, em que, se a gente for pegar os anos meados para os finais dos anos 70, 77, 78, em que vai surgir o movimento popular e o movimento sindical autônomo e independente, né? Na sequência, a Central Única dos Trabalhadores é construída, em 83 é fundada. Então, este processo ele não é um processo endógeno, só no interior. De fato, nós tínhamos um processo de muitas lutas. O movimento popular começa a lutar por creche direta, nós temos as comunidades eclesiais de base, né, lutando, movimento do custo de vida, que era um movimento amplo nas periferias, vinculados ao setor da teologia da libertação, a qual a PUC, aquele período, com Dom Paulo, seguia essa orientação, muito diferente da visão conservadora do atual cardeal. Nós temos que ter essa clareza, né? Muito diferente. Quer dizer, em 2006, quando há uma intervenção da Fundação São Paulo, e, na sequência, quando a terceira e última votada passa por cima daquele que tinha sido eleito nas urnas, é um retrocesso do ponto de vista da luta e da autonomia da democracia universitária. Então, nós também temos que pensar a universidade com sujeitos históricos que a constroem e também com a correlação de forças existente a cada período. Por isso que nós temos, a cada dia, fazer análise concreta das situações concretas em que a gente está vivenciando, né? Então, a PROPUC e a FAPUC, elas são fruto desse processo, da luta sindical, do novo sindicalismo, que, naquele período, se lutava contra o índice da falsificação dos índices do então ministro da ditadura militar, do Delfim, que rebaixava, tá certo, os índices do custo de vida. Então, a primeira grande greve dos metalúrgicos no ABC paulista foi uma greve, e onde nós, como professores, como funcionários, apoiávamos essas lutas e essas greves. Então, havia um sentido de solidariedade dos trabalhadores. Porque aqui nós somos trabalhadores. Vocês são funcionários, nós somos professores, mas ambos somos trabalhadores. Só temos a vender a nossa força de trabalho mediante um salário no final do mês, né? Que muitas vezes vivemos um arroxo muito grande no período do arroxo, os anos 80, da crise dos anos 80 na universidade, outros anos sem reposição de perdas, né? Que nos levou a greves importantes aqui, inclusive conjuntas, sendo a maior delas foi... Deixa eu lembrar, anotei aqui. E a primeira greve conjunta foi em 85, e depois nós fizemos a maior greve da PUC São Paulo, professores, funcionários, né? E que, na realidade, nós lutávamos para a reposição das perdas salariais. E era um período do arroxo salarial muito grande, onde a gente reivindicava 100 e pouco, eu tenho aqui anotado, depois eu passo para vocês, e chegamos a uma negociação em torno de 80 e poucos % de reajuste. E foi fruto de muita luta e de muita organização. Queria, para não me alongar muito, lembrar de alguns dados que eu penso que são importantes e que foram
aqui já colocados. O primeiro deles, a fundação da PUC, da ProPUC, a primeira questão que você já colocou, em 77, quando a SBPC e também a UNE se reuniu aqui, e o Erasmo entrou com toda a patrulha, a Nadir disse, não dou mão a assassinos, não é? E que, na sequência, em 78, os professores que haviam sido exilados pela lei Subsídios à Seda, pelo decreto 477, estavam fora do país, Nadir os trouxe todos para a PUC, e você já citou, né? Otaviani, Paulo Freire, Tatenberg, Paul Singer, Florestan Fernandes, tá certo? Que foram, de fato, muito importantes nesse processo da universidade. Em 82, nós conquistamos a primeira licença paternidade na história do país, aqui na PUC São Paulo. É importante a gente lembrar disso, né? E a primeira licença maternidade paternidade extensiva a filhos adotivos, em 82. Então, gente, isso é fruto de luta, da organização das associações, né? Não é uma benesse, ela é fruto de luta dessa conquista. O René já colocou, nos anos 80, a luta por novos estatutos, e a luta na Estatuinte, onde nós tivemos 83,5% votaram pela estadualização, 63,5% pela estadualização. E 32% não. Mas acabamos, como o René já colocou, não levando. E qual era a ideia? Era estatizar, no sentido que esse patrimônio dos funcionários, dos professores, dos estudantes, a gente tivesse essa universidade como universidade estadual. Mas, de fato, aí também a própria Fundação São Paulo e Dom Paulo, apesar de todo o seu caráter progressista, disse, não, ninguém tasca, é da igreja. E continuou como... Não foi isso? Mas foi fruto de luta, né? Os anos 90, eles foram anos, eu acho que é importante colocar, de uma crise pela qual a PUC... eu fiz uma confusão aqui, agora vai ficar assim. Eu fiz uma confusão. Mas deu, né? Dá para pôr o óculos lá. Então, os anos 90, até os anos 80, a PUC era a universidade, uma das universidades mais baratas do país, até porque ela recebia recurso público como universidade comunitária, né? Nos anos 90, ela deixou de receber esse recurso do governo federal, e aí houve um aumento de 500% nas mensalidades. Nesse período, ela vai se tornando cada vez mais uma universidade mercantil e elitista. Não sem luta dos estudantes para a redução das mensalidades, tá certo? Dos funcionários, dos professores, mas ele foi bastante gritante nesse processo. E os anos 90, eu quero deixar claro, também nós temos uma situação que não está desvinculada da situação mais geral do plano internacional. Há uma crise estrutural do capital e do capitalismo no plano internacional, onde a grande diretriz é o quê? É um governo neoliberal. O que é o governo neoliberal? Privatiza-se tudo, tá certo? Uma redução dos recursos públicos para as áreas sociais, para a saúde, para a educação, para a previdência, para a segurança pública, para o transporte, não é? A privatização das estatais rentáveis, e esse processo ele se aprofunda e se consolida com o governo Fernando Henrique Cardoso, embora de forma diferenciada no governo Lula e Dilma, que aplicaram programas sociais, mas também estabeleceram uma programática no campo neoliberal com as chamadas contra-reformas. E agora nós estamos vivendo, não é, um golpe institucional, parlamentar, a partir de 2006, onde o Congresso mais reacionário que nós tivemos na República do país instaura um conjunto de contra-reformas que vem ataque direto sobre os trabalhadores. E quais são esses ataques e que dizem respeito diretamente a nós para a gente continuar a nossa luta?
Um deles é a reforma trabalhista, a contra-reforma trabalhista, né? Que, na realidade, vai mexer sob a égide de que o sindicato já não é mais necessário, de que o sindicato, enfim, é uma grande potência, etc., eles estão querendo acabar com a organização sindical. E aqui não é muito diferente. O padre Rodolfo, na última negociação com a FAPUC e a PROPUC, colocou a possibilidade, não é, de que fosse feita uma comissão e que passasse a negociar com a Fundação São Paulo em detrimento das associações. É importante dizer que os funcionários foram muito aguerridos, estiveram nas assembleias dos funcionários, um dia com luz apagada, e fruto desse processo, e aí acho que a gente tem que dizer, muito mais firme que os professores, e eu digo isso a vocês e digo aos professores, e se não fosse essa resistência, possivelmente hoje a gente não teria fechado o nosso acordo interno, que conseguimos garantir as conquistas, tanto a FAPUC como a PROPUC no último acordo interno. Mas esse acordo interno vai estar até 2019. E a própria Fundação São Paulo colocou, bom, nós vamos seguir a lei. Nada nos tira da ideia que em 2019, novamente, vem a proposta de uma comissão que possa negociar. Então, moçada, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos. Porque as associações, e se nós temos discordância ou um ponto de vista diferente, é na assembleia, né? É na reunião coletiva que a gente vai construindo essas propostas, né? O René colocou, nós tivemos, em 2005, 888 demissões, sendo 475 professores e 413 funcionários. Na época, professores e funcionários, através da FAPUC e a PROPUC, dizíamos, a via não é a via das demissões. Nós temos possibilidade, inclusive, de negociar os nossos atrasos, a relação salarial, acordos internos, mas a via não é demissões. Tanto que, das demissões que ocorreram, o recurso que a universidade está tendo que pagar é brutal, porque todos que entraram na justiça acabaram ganhando as causas. Então, essa via significou não um saneamento financeiro para a universidade, mas, efetivamente, um rombo maior para a universidade. Então essa questão eu tenho que trazer para a gente ver, afinal, em que quadra histórica nós estamos vivendo, né? A terceirização, o chamado trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? É aquele que pode ser organizado de tal modo que o professor ou o funcionário venha, preste serviço por um tempo, depois há uma redução daquele trabalho num período posterior, esse funcionário ou esse professor ficam em suas casas, não podem ter outro trabalho e, no final do mês, só receberão pelos dias trabalhados. Então, nós estamos voltando a relações de trabalho pré-capitalistas, antes, inclusive, da legislação trabalhista. Então, embora seja importante essa celebração, é nossa celebração, eu não podia deixar de falar das questões que estão postas hoje no cenário nacional. A contra-reforma da Previdência, que ela foi, e o Jorge sabe muito mais do que eu o que ela significa, porque trabalhou isso, né, muitos anos e continua até hoje, ela vai significar um ataque aos direitos conquistados. Então, tudo aquilo que a gente conquistou e já pagou, porque não há déficit na Previdência, né? Na realidade, esse dinheiro vai para o pagamento da dívida interna, da dívida pública, que é contraída, tá certo? Não pelos trabalhadores, porque os trabalhadores, e notadamente os assalariados, somos os que pagamos impostos cotidianamente. Então, nós temos... Direto na fonte. Está lá, né, gente? No final do mês, pega o olerite, entra, e está lá o desconto que vem
sobre o salário dos trabalhadores. E este recurso, que deveria ser para a saúde, para a educação, para a habitação, tem uma lei aprovada no desgoverno Temer de 20 anos de congelamento desse recurso, o que significa uma redução mais e mais nessas áreas. E nós temos que dizer não a isso. Concluindo, eu quero dizer que estamos aqui hoje e vamos continuar. Sejamos as nossas pessoas físicas, como o René não está mais, futuramente eu poderei não estar, e outros não estarão, mas que esse legado possa servir para que a gente tenha ânimo e energia para garantir os nossos direitos enquanto trabalhadores, enquanto assalariados, funcionários, professores, e continuemos construindo essa universidade. Viva os 40 anos da FAPUC e muitos vivas para a FAPUC e todos os funcionários. Obrigada. Agradecer aqui as palavras da professora Bia, do Renê, da irmã Valdete, do seu Jorge, do próprio Rivaldo. E lembrando algumas situações, né? As pessoas falam, mas para que eu vou me associar? A empresa já me dá o benefício da escolinha, já me dá o benefício das 40 horas, né? E outros, eu tenho vários benefícios, o acordo interno já é um benefício. É bom lembrar que tudo que nós temos é fruto de dedicação, de luta, né, dos trabalhadores. Muitos, né, em várias negociações, né, ficaram para trás, perderam seus empregos, saíram depois de algumas negociações, né? Alguns cedemos, muitos cedemos, tivemos dias, né, 60 dias de greve. Quem não lembra de 60 dias de greve, né? E as pessoas falam, mas greve é coisa de vagabundo. Não, é coisa de quem está necessitado. A Bia lembrou aqui 80%. Hoje vocês ouvem falar de 80% de reajuste. Nós vivíamos numa época que a inflação era isso, né? Você recebia seu salário, você tinha que correr no mercado fazer estoque, porque a inflação ia subindo e era constantemente maquiada. Então o dinheiro não podia segurar na mão. Ou você aplicava no dólar, né? E outras aplicações financeiras que tinha, né? Que davam um certo rendimento, ou você aplicava em comida, gêneros básicos, né? Do dia a dia, aluguel e tudo mais. Hoje vocês veem, a nova reforma está aí, né? Tem todo um projeto aí que ela cada vez mais ela favorece o individualismo das pessoas. Se vocês pegarem a nova CLT, o que ela embute no âmbito do trabalhador? Ela embute o individualismo, ela embute a concorrência. Você pode negociar com o patrão, como se fosse fácil, você tivesse acesso à negociação, à livre negociação. Se tivesse alguma força de pedir para o patrão alguma coisa e ser atendido. Ela embute esses valores, né? Mas não é bem assim, né? É muito difícil a conversa no individual. Quando é a lei da natureza. O que é a natureza? Você pega, por exemplo, no mar, um exemplo básico, né? O cardume de peixe. Quando vem os golfinhos, o que eles fazem? Eles se unem. Lógico, um ou outro vai ficar pelo caminho, vai parar no estômago do golfinho. Mas a grande maioria vai se defender. Por quê? Porque estão unidos, num consenso. Elas vão procurar se sobressair. E o que nós temos dentro dessa nova lei é isso, cada vez mais individualizando, né? Os valores estão aí, como se tudo fosse fácil, né? Terceirização, né? Cada vez mais deteriorando as condições de trabalho dos trabalhadores. E lembrar que o nosso acordo interno, tá bom, hoje alguns vê como benefício da empresa, mas não foi fruto de troca, de greves, né, de falta de 13º, né, 13º em 13 vezes, 12 vezes, né, momentos difíceis, como se falou, 500% ao ano a inflação, né, onde já se viu,
Esse ano de agora que nós estamos, os sindicatos tiveram um puta trabalho para negociar 2,14, gente. Né? O que é o 2,14 na prática? O 2,14, supostamente, é o índice inflacionário do período de março do ano passado a março desse ano. Agora, só nesse período a gasolina já subiu mais de 15 vezes. Subiu gasolina, sobe luz, sobe água, sobe telefone, sobe alimentação. E os índices, será que não estão manipulados? O sindicato teve condição de negociar 2,14, sem a nossa presença. O que vocês acham? Que vocês individualmente, né? Vocês, nós, né? Porque nós, né? Vocês acham que nós vamos conseguir negociar alguma coisa muito além disso com o patrão? Né? Então, e detalhe, não é aumento, tá? A gente tem que corrigir essa fala. É índice de recomposição salarial. Porque, para quem não lembra, na época da inflação, você tinha o gatilho salarial. A inflação no mês dava 80%, no 5º dia útil você recebia o seu salário mais 80% do salário. E assim sucessivamente. Hoje não, você tem a database, de março a março, no nosso caso, que dá esse índice. Então, a gente tem que relembrar que tudo faz... A luta, ela é coletiva, né? Sozinho fica muito difícil. Eu gostaria aqui, acho que foi uma tarde gostosa que a gente relembrar, falar, né? Queria pedir desculpa aos demais presidentes se eu esqueci de alguém, algum diretor. Teve muitos que por aqui passaram, né? A Marta, a minha amiga, chegou, né? Lembrei da Marta, a importância da Marta enquanto mulher, enquanto negra, né? Que foi uma época difícil também. Tinha muito preconceito na época da Marta. Quem não lembra? Quem estava na direita? Até hoje temos, né? Entre os nossos colegas, né? Então, são momentos e a gente tem que se renovando, né? Como a irmã Valdete falou, são outra fase. E essa fase é nós que vamos escrever essa história, né? Nós, mais vocês do que eu. Eu sou só um instrumento na mão de vocês, né? Eu venho para cá em assembleia discutir, debater, tentar trazer propostas, tentar levar propostas, né? Eu estou lá representando a vontade do coletivo. Eu não vou lá para negociar individual meu ou de quem quer que seja, né? Então, a importância da participação de vocês é constante, né? Se faz no dia a dia, porque a FAPUC ela é mais do que a diretoria, como eu falei no começo. A FAPUC é vocês. E com isso eu gostaria de encerrar meu discurso, dando um salve, dando aqui uns parabéns a todos vocês, que acho que vocês merecem, tá? Meu muito obrigado. Gente, para os próximos dias, o Rivaldo... Pode falar, Riva, desculpa. Isso, boa. É importante. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma fala, o momento é agora. Tá que nem casamento? Tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Boa tarde. Parabenizo a associação, me sinto parte dela, né? Então, cresci profissionalmente, sempre associada, nunca tive dificuldade nenhuma em desempenhar meu papel profissional, ser associada, muitas vezes enfrentando dificuldades, acompanhando em lados diferentes, acompanhando dificuldades até para exercer, muitas vezes, as expectativas profissionais de uma área difícil, que é RH. A Valdete sabe das dificuldades, também enfrentou várias. Às vezes, a vontade é limitada, né? Então, você tem perspectivas profissionais, mas você tem também as dificuldades financeiras, dificuldades para conseguir seguir um caminho que possa atender e agradar a todos, mas eu nunca tive dificuldades. Então, parabenizo aqui a esses 40 anos e falo para vocês que a associação é isso, é estar juntos, né? Então, não importa, eu acho que ser funcionário,
participar como gestão de uma área. Não vejo conflito. Acho que a gente é capaz de administrar e juntos, às vezes, convergir. Muitas vezes eu me sinto até vencedora, porque no papel que eu represento, por muitas vezes nós conseguimos discutir e chegar e auxiliar nesse trânsito, na perspectiva de atingir, às vezes, né, o bem maior, que é conviver com as pessoas, ser um facilitador das ações. Então, essa é a minha palavra. Então, parabenizo a todos, inclusive a mim, por participar da associação. Deixa eu fazer uma parte aqui. Acho que a irmã Valdete lembrou bem, né? Mas a Ângela também. Quantas críticas o RH não sofreu, a equipe do RH, né? A própria Ângela nos aturou lá. Não é fácil. Ora você está no papel de funcionário, ora você está no papel de associado, ora você está no papel de diretor. E a divergência constrói, né? Está aberta a fala para quem... Seu Dito, gostaria de dar umas palavras? Quero parabenizar vocês e que muita força, muita coragem. Vai ali na frente. Que vai conseguir. Vai lá. Não, eu não sou mais funcionário. Aqui, ó. Rodrigo, seu Dito. Som. Boa tarde a todos. Todo mundo sabe que eu sou um ex-funcionário. Trabalhei 45 anos na PUC, com muita honra, graças a Deus. Agradeço muito a PUC e a todos que me conhecem e me conheceram. E eu só tenho que agradecer a essa associação, porque essa associação foi é uma associação que eu fui associado por 43 anos, entendeu? Saiu num período de 6 meses, voltei, e durante os 45 anos da associação eu sempre tive palavras, quer dizer, cordial para com o público em geral, entendeu? E eu fico nervoso em falar, mas digo para vocês, eu saí da PUC com muito orgulho, porque sempre fui respeitado por 90% ou 95% daqui de funcionários e de professores e alunos, não tem discussão. Eu só recebo parabéns na minha casa. E quero agradecer a PUC por tudo que me fez e para mim e para minha filha que hoje trabalha com a gente. Tá bom? A Helena vai falar. Sim, lógico. Não, é muito rápido, gente. Eu só queria aqui, já que o mote, né, da comemoração dos 40 anos é a mulher na PUC, né, e eu acho muito importante eu deixar aqui uma homenagem, tá, para 2 mulheres que eu acho que foram muito importantes na associação. Uma está aqui, a Marta, até gostaria que ela falasse um pouco. E também pela Bernadette. Eu acho que a Bernadette, a gente não pode deixar de lembrar da Bernadette nos 40 anos dessa associação, que foi uma mulher muito guerreira, batalhadora. Infelizmente, não está mais entre nós, não podemos convidá-la para falar, mas eu queria deixar essa homenagem, porque as mulheres na PUC foram muito importantes. Muito importantes. Elas realmente são umas guerreiras. Toda a importância aos nossos companheiros, né, os homens, mas as mulheres foram muito guerreiras. Marta, eu ia pedir carinhosamente umas palavras suas, porque você sempre falou e hoje... Não, para. Eu queria falar, parafrasear antes, acho que a FAPUC é realmente a união entre os funcionários. Acho que divergência faz parte, né, Ângela? Mas acho que constrói também. Então, o dia a dia é difícil mesmo, a gente lidar tanto do lado quanto do outro, mas eu acho que é um aprendizado. Então, assim, queria dizer que a FAPUC tem que ser feita junto com a diretoria. A FAPUC não é sozinha se não houver união com a diretoria, porque a diretoria não vai fazer milagre. Então, acho que tem que lembrar isso também. A diretoria está lá, nos representa, mas desde que a gente tenha como fortalecer a entidade. Tá? Eu acho que por isso que eu passei lá foi realmente difícil, mas também
aprendizado. Eu acho que assim, é importantíssimo a gente estar presente junto com a diretoria sempre, porque com a nossa força, a diretoria tem condições de levar o melhor, ou pelo menos tentar levar o melhor para os nossos dirigentes. Tá? Então, assim, vamos somar com a diretoria. Tá bom? Parabéns para todo mundo, né? Obrigado, Marta. Pare. Boa tarde a todos nós colegas, né, irmão Valdete, seu Jorge, enfim. Eu estou aqui há muito tempo, não vou falar quanto tempo, mas quando eu cheguei aqui na PUC foi um pouco antes de começar a grande greve de 85, e aquilo para mim foi uma aula de política de tudo. Que eu cresci no regime, não sabia, eu tinha aula de USPB, Educação Moral e Cívica, aí chego aqui, vou na Assembleia, participo e me chama, você não quer entrar no comando de greve? O que é isso? Entrei. Nossa, e aí foram assim. Nossa reitora, na época, participava do comando de greve. Foi a primeira greve conjunta, então eram aulas de estratégia, de política, de economia, e eu aprendi muito com essa associação e com a PUC em geral. E, como toda a mesa lembrou, eram momentos diferentes. Assim, durante essa trajetória desses 40 anos, a PUC e a FAPUC foi se adaptando com as coisas que aconteciam na sociedade, e agora a gente está diante de um novo modelo de trabalho, que você não tem mais emprego, você tem trabalho. E aí é importante a nossa participação, é importante a atuação da diretoria, e é importante que a gente converse com os nossos colegas, porque a geração mais nova não sabe, assim, é da geração do trabalho free, né? Então, qual a diferença? Mesmo que você seja free, você pode ser um prestador de serviço, nada impede que você faça parte de uma associação, né? Então, a associação, eu acredito que ela vai continuar e deve continuar, e continuar a ser construída, talvez, com um novo modelo adequado para a realidade. E isso depende de todo mundo, das pessoas que estão aqui, das outras. E uma coisa que ninguém falou, mas eu vou falar, o site da FAPUC foi reformulado. Todo mundo deve entrar lá, olhar. Lá vocês têm uma série de matérias, tem um vídeo que a gente conseguiu fazer o ano passado com a participação dos nossos colegas, seu Jorge, e outros funcionários, contando o que foi a invasão da PUC pelo olhar de quem estava aqui. Porque é uma história que eu sempre ouvi, né? Eu nem sabia direito o que era a ditadura militar, e eu fui aprendendo, ouvindo meus colegas. Teve uma noite que a polícia entrou, não sei o quê, e eles contam essa noite como foi estar trabalhando, não ter nenhum envolvimento com política, com militância, e ter que ficar preso lá, ficar lá junto com o Erasmo Dias gritando na orelha com medo de ser preso e apanhar. Então, isso são questões do passado, mas que é bom que a gente saiba que esse lugar que a gente trabalha tem uma história, tem um protagonismo em várias áreas, e eu acho que a gente tem que continuar esse protagonismo com atuações e criatividade, principalmente. Porque o trabalho intermitente pode ter, mas nada impede que a FAPUC continue a FAPUC dos trabalhadores intermitentes que tiverem por conta da reforma trabalhista. Espero que não aconteça. Mas, se acontecer, nada impede que uma associação exista. Ela une pessoas, né? E aí o nosso foco, a nossa união vem pelo nosso local de trabalho. Ponto. As questões políticas, elas vêm, as relações pessoais, mas o que nos une nessa associação são nossas relações de trabalho, que, graças a Deus, se estendem para relações pessoais, já tem muito casamento, sabe, filhos, netos. Então, mas assim, o ponto começa com as nossas relações de trabalho, que pode ser registrado ou não, mas é isso que faz a associação crescer e continuar. E, por favor, entrem no site, olhem e mandem sugestões, cobranças,
peça um material, ai, não entendi tal coisa. Pede, a gente pode ir atrás. Eu não sou da associação, eu só dou palpite. E a gente pode contribuir com isso. Tá? Ah, e outra coisa, na quarta-feira, amanhã, falando do tema mulheres, né, tem uma exposição na biblioteca com fotos das nossas mulheres daqui da PUC. Né? E, na quarta-feira, vamos fazer uma mesa que vai estar a professora Carla, das Ciências Sociais, né, e a Mirte, que foi funcionária e é professora, que é da FEA, e eu vou fazer a mediação sobre o tema mulheres no ambiente de trabalho, né, para a gente colocar questões, assim, muitas. Hoje se fala muito de assédio, está em pauta, mas assim, até que ponto é assédio? Né? O que você pode fazer? Como que você... Eu pedi para as professoras trazerem assim, contribuições para que a gente saiba se colocar. Qual que é o seu direito, até onde você vai, porque isso é um tema novo e que na universidade a gente vê vários problemas e é importante a gente saber o que a gente pode fazer, como fazer. Tá? Todos convidados na quarta, nas 2h, na sala 100A, né? Deixa eu dar um lembrete aqui a você. Desculpa. Dar um lembrete aqui para vocês. O site, se vocês entrarem daqui da PUC, vocês verão que tem 3 ou 4 vídeos do YouTube e aparece uma carinha lá de bloqueado. Não é um problema do site, tá? É que aqui na PUC, o servidor da PUC, ele barra vídeos do YouTube. A gente precisa ver a possibilidade com a DTI, conversar lá com o professor Vitor, de liberar esse acesso desses vídeos que estão lá no site da FAPUC, para que vocês possam, até mesmo daqui, numa hora de folga, estarem vendo. Independente disso, vocês conseguem ver pelo celular de vocês ou da casa de vocês, tá? Era isso que eu tinha a informar. Rivaldo? Bom, gente, alguém gostaria de falar? Jailton. Jailton também tem história, hein, Jailton? Não faz nada, Tá certo. Gente, a Adriana gostaria de falar. Oi, gente. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer assim, imensamente esse privilégio de vocês fazerem essa homenagem a nós todos, funcionárias e funcionários. A irmã Valdete, que eu carrego em meu coração, eu sempre brinco muito com ela e digo, ela sim é a mãe da PUC, é a nossa coluna espiritual, conselheira. E eu acho assim, a importância de cada um aqui, cada um tem o seu papel importante nessa universidade, cada um constrói a sua história. Eu comecei aqui com 15 anos de idade, hoje já sou aposentada. O Temer não me pegou, o golpista. E, assim, muito do que eu sou hoje eu devo a esta casa e a esta associação. Então, assim, eu acho que a oportunidade de trabalharmos na PUC, gente, é realmente um privilégio. Temos nossas divergências, nossos conflitos, mas, assim, com união, com amor, com cooperação, eu acho que a gente vai longe, a gente pode mais, e essa associação não pode acabar. Ela tem que se fortalecer. E algumas mulheres são muito especiais para mim, tipo Irmã Valdete, Ângela Rena, e Marta, Paris, são mulheres fortes, Helena, que eu tenho conhecido agora mais proximamente, assim. Então, muitos conceitos eu revi, muitas crenças, essas mulheres me fizeram até mudar. E a você, Bia, também, que é professora, mas assim, como você mesma disse, somos todas trabalhadoras. E uma frase que é importante hoje, assim, que está em moda, né? Nós estamos na primavera feminina, então é o nosso momento, mulheres. Então, não quebrem a coroa de nenhuma mulher. Se você não conseguir ajudá-la a colocar em sua cabeça, pelo menos assim, não destrua a coroa de nenhuma mulher. Nós podemos ir longe, muito mais longe. Nós podemos mais. É isso. Obrigada. Gente, está aberta a fala. Depois dessa eu nem quero encerrar. O meu nervosismo lá em casa quem manda sou eu. A mulher fala, olha, faz isso. Tem certeza?
tá bom, amor, eu vou fazer. Eu mando o quê? Não mando nada. A mulher que comanda, né? A mulher está na nossa vida. A mulher é mãe, a mulher é companheira, a mulher é guerreira, é trabalhadora. Eu acho que o evento que a comissão propôs está aí para debater isso. Participem, né? É importante, é um momento importante da nossa história em que a mulher cada vez mais ela vem se colocando e mostrando a sua força no dia a dia, né? Porque a mulher, queira ou não queira, outro dia vendo uma pesquisa, né? Como o homem é preguiçoso, né, gente? Ele tem uma jornada e ainda reclama. A mulher chega em casa, cuida do filho, cuida da casa. Eu acho assim, nós, homens, temos que aprender muito com as mulheres, né? Temos que ser mais companheiros e acho que é isso, né? Não tem o que falar, né? A mulher é tudo na nossa vida. Obrigado pela presença de todos, tá? A comissão, junto com a FAPUC, organizou aí um lanche para a gente. Fiquem à vontade e vamos lá, é isso, gente. A FAPUC é nós. Graças à PUC, graças à FAPUC, nós estamos aqui e vamos fazer por merecer esse momento. Muito obrigado a todos.